Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? Eu estou iniciando a jornada de uma nova leitura. Esse livro, O Contrato Social, do Rousseau. Uma ex-colega da faculdade, alguns anos atrás, tinha me dado este livro e com muito carinho. E já fazia anos que ele estava na minha lista de espera para poder ler. E eu sempre tenho, sabe, sei lá, 10, 11, 8 livros na, na espera para mim poder ler. Eu nunca não estou lendo um livro. Sempre eu termino um e tenho o hábito de imediatamente já pegar uma outra leitura para ser feita. E eu folheei as primeiras páginas desse livro, Contrato Social, e aí o Rousseau fala uma coisa que vai diametralmente ao meu pensamento, né? A minha cosmovisão de vida. Que ele fala que a liberdade não é uma coisa que vem da natureza, ou em outras palavras, como eu acredito, uma coisa que Deus dá como direito natural do homem. Ele disse: não, a liberdade é uma coisa que o Estado te dá. E aí o homem só é livre se o Estado deixar ou permitir, ou até onde o Estado permitir. E eu quero bater um papo com você, coisa rápida, mas que eu gostaria de provocar a sua reflexão sobre isso hoje. O caso que aconteceu agora recentemente sobre a condenação do deputado Dallagnol e a eleição do Lula. E aqui eu não quero fazer nenhum tipo de apologia a lado político, de preferência, eu só quero expor os fatos e abstrair uma reflexão com vocês. Veja bem, nós temos, independente se você gosta do Lula ou se você não gosta do Lula, eu acho que não existe dúvida, né? Qualquer um que pegou o processo e pelo número de pessoas que fizeram suas delações e pelas fartas provas que a Polícia Federal apresentou nos autos do processo, é impossível que todo mundo esteja falando a mentira e apenas o Lula esteja falando a verdade, não é? Independente dos vícios que o processo gerou, do lavajatismo, não vamos falar de política e nem da preferência política de ninguém. Mas eu acho que não dá para ninguém dizer assim, não, o Lula é inocente, tudo aquilo ali foi uma armação, uma grande teoria da conspiração, porque ele é tão limpinho quanto a bunda de um neném. Não é, né, gente? Pelo amor de Deus. Por mais que você goste dele, é seu direito, tá tudo bem, tudo ok. Tem nada de errado, mas a gente sabe que ele se envolveu em coisas que não deveria se envolver como figura pública e como autoridade do nosso país. Muito bem. Só que hoje, as instituições do Brasil colocaram o Lula como ficha limpa, como alguém, vamos dizer assim, inocente, né? Inocente. Alguém que não deve absolutamente nada à justiça. Ok. O Delanhol, ex-procurador da República, não responde a nenhum processo, não foi condenado a absolutamente nada, acho que teve dois processos na esfera administrativa, do qual ele respondeu e está tudo ok. E quando ele foi ser candidato, ele apresentou as negativas de que ele não deve nada, nem à Justiça Eleitoral, nem à Procuradoria na esfera administrativa, nem na esfera penal, como todo e qualquer candidato, para ser candidato, precisa apresentar as negativas, e a condenação dele foi uma condenação absurda, porque o juiz interpretou que ele estava sendo candidato porque das queixas que tinham administrativas contra ele, talvez, quem sabe, provavelmente, uma delas fosse virar um PAD, um processo disciplinar administrativo, e talvez, quem sabe, possivelmente ele fosse condenado por um desses processos, e aí o juiz entrou na cabeça do Delanhol e diz, olha, conforme eu entendi que está dentro da sua cabeça, você foi candidato para você fugir da condenação. É, a decisão é essa. Mas tudo bem, vamos lá. Então, a instituição brasileira teve o poder de colocar o Delanhol, né, como um corrupto, porque ele foi cassado, e colocar o Lula como um inocente, porque ele foi eleito. E agora, essa verdade está posta, isso está posto como uma verdade para a nação. O Delanhol,
que não cometeu crime, é um corrupto, perdeu o mandato. O Lula, que cometeu crime, é inocente, está eleito. E aí, qual é a nossa reflexão? Não é sobre o Dallagnol e nem sobre o Lula, mas sobre o seu poder de questionar a realidade ou a verdade. Até alguns tempos atrás, o que era a verdade? A verdade era uma manifestação, uma expressão de Deus. Há um teólogo alemão que eu li bastante quando era mais jovenzinho, chamado Karl Barth, que ele dizia o seguinte, que toda a verdade é divina. Ou seja, a verdade é uma expressão de Deus aqui na Terra. Tudo que se mostra verdadeiro é Deus se manifestando ao homem. Por isso conhecereis a verdade vos libertará. Por isso o próprio Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a verdade. Ou seja, é uma manifestação de Deus. Mas a verdade, depois do iluminismo para cá, desses pensamentos filosóficos que estão mudando a nossa sociedade, ela deixou de ser uma expressão de Deus e passou a ser uma coisa relativa conforme o entender, o querer, o pensar de cada uma das pessoas. Então, a verdade hoje é uma coisa relativa. Então, qual é a verdade sobre a inocência ou condenação do Dallagnol e do Lula? É aquilo que as instituições colocarem como verdade. Agora, qual é o grande questionamento desse vídeo? Você, como indivíduo, você é livre para poder concatenar, para poder entender, abstrair, saber de forma crítica, racional, o que é a verdade? Ou você diz assim, não, eu entreguei o meu senso crítico, a minha percepção da realidade às instituições. O que as instituições disserem que é verdade, eu acato. O que ela disser que não é verdade, eu desacato, porque eu entreguei a minha liberdade ao Estado. Contrato social. Eu não me sinto uma pessoa livre para decidir o que é real ou não. Se uma instituição decidiu que tal coisa é assim, eu só vou fazer o quê? Corroborar. Eu não posso criticar uma instituição que é instituída pelo Estado. Se ela decidiu dessa forma, é assim que será. E aí, basicamente, nós temos aí como é que fala? Uma divisão hoje no Brasil entre as pessoas que pensam mais à esquerda e as pessoas que pensam mais à direita, não é? As pessoas que pensam mais à esquerda, elas pensam exatamente isso, assim, pelo menos na sua maioria. Olha, o que o Estado decidir, isso é o que a gente deve acatar, sem fazer nenhum tipo de questionamento, porque o Estado ele é absoluto em suas decisões e a gente só deve, como filhos, servos ou quem sabe escravos do Estado, acatar o que ele pensa. Pessoal mais da direita diz não. Eu sou maior do que o Estado. O indivíduo, o ser humano é maior do que o Estado. E a minha liberdade, inclusive de pensamento, de senso crítico, essa minha liberdade, ela não vem do Estado. Antes que existisse Estado, o homem já era livre. Então essa minha liberdade, ela vem de Deus, da natureza, como você quiser assim chamar. Então, não é porque o Estado decidiu uma coisa que eu não vou questionar. Então, sim, essa instituição, ela errou em decidir tal assunto assim, 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 porque a minha percepção da realidade não diz isso. O que a instituição decidiu é contrário à minha percepção da realidade. E aqui são só as primeiras páginas desse livro bastante interessante que eu gostaria de ir compartilhando com vocês. Eu deixo essa pergunta para você comentar aqui abaixo. Na sua opinião, o homem é livre para questionar o Estado, as decisões das instituições do Estado ou não? O homem não tem esse direito. Se o Estado decidiu por via de um projeto de lei, ou da justiça, ou de uma política pública, a única coisa que nos resta é acatar e viver essa decisão estatal, essa decisão de uma instituição. Comenta aqui embaixo, eu gostaria de ouvir sua opinião, tá bom? Um beijo, fica com Deus.